Vamos lá, vamos começar essa live aí. Minha primeira live. Diego, você pode mandar aquele vídeo que você mostrou pra mim antes de você comprar a conta no Instagram? Eu tô falando aqui, ela quer um exemplo aqui de como que eu consigo gravar a tela dela. Aí eu consigo ir lá que a pessoa pra você. Posso passar pra ela aqui pra que ela possa um exemplo? Diego, você pode mandar aquele vídeo que você mostrou pra mim antes de você comprar a conta no Instagram? Vamos lá, né? Vamos começar essa live, vamos mandar.
Semana 3. A gente tem que ver alguns videozinhos aqui, bora ver. Hello everyone, today we're going to be looking at cost of goods sold, what it means, how it's used, and how it's calculated. And so cost of goods sold is the cost of inventory which a business sells. And so to demonstrate this point, we'll look at a small example. So let's assume that I sell t-shirts. And so basically I buy t-shirts from a manufacturer for, let's say, $5. So I have my t-shirts here, and I can buy each t-shirt for $5, and I sell them for, let's say, $8. And so basically what I'm doing here is I'm making a profit or margin of $3 per t-shirt. So let's assume that this is a new business, and at the beginning of the month I decide to buy 10 t-shirts which I hope to sell. And so basically what's going to end up happening is I'm going to buy 10 at basically my cost, which is $5, which is going to equal $50 in purchases. And let's assume that during the month I sell 7 of those t-shirts. So I sell 7 shirts at my selling price, which is $8, which equals $56 in sales. And so how much inventory do I have left over? Well, my ending inventory, well, I bought 10, I sold 7, so my ending inventory is going to have 3 t-shirts left. And how much am I going to value my inventory at? Well, I'm going to value it at the cost at which I paid for it, which is $5. And so therefore, our ending inventory has a value of $15 in ending inventory. I'm just going to abbreviate it with this EI here. And so let's say in this example, I want to try and calculate what my cost of goods sold is. Well, we said earlier that cost of goods sold is the cost I paid for inventory in which I sold. So in this example, how much inventory did we sell? Well, we sold 7 t-shirts. And so basically what we're trying to figure out when we come to calculate our cost of goods sold is how much it cost me to buy those 7 t-shirts, which I already sold. Well, we know we bought each t-shirt at $5, so basically what our cost of goods sold would be, and I'm just going to abbreviate it by COGS, which is very common. It's going to be $5 per shirt times the number of shirts which I sold, which was 7. And so therefore, my cost of goods sold is going to be $35. Now that we've calculated our cost of goods sold, we can figure out how much money we ended up making during the month. So we're going to start off with our sales. Então isso aí é bem simples, né? So for our sales, well, we sold 7 shirts at $8, which gave us total revenue of $56. So our sales is going to be $56. And then we're going to basically subtract our cost of goods sold, which is how much it cost us
to buy the t-shirts, which we sold for $56. And so that amount is what we calculated up here. We sold 7 shirts, which we bought at $5 each, for a total cost of goods sold of $35. COGS, which leaves us with basically, this is called our gross profit. Which is the difference between our sales and our cost of goods sold, and that's going to leave us with $21. And so another way we could calculate cost of goods sold is using a formula which is normally used for companies who adopt a periodic inventory system. And so this formula to calculate cost of goods sold is equal to your beginning inventory plus your purchases minus your ending inventory. Ok. Então, And so if we use this formula for the same example which we used before, we should get $35 as our cost of goods sold as well. And so let's go ahead and use that formula. The first thing we need to know is our beginning inventory. Well, in this example, we said, let's assume we were a new business, so our beginning inventory was basically 0. We started off with no inventory. But then, we bought a bunch of t-shirts. We bought 10 t-shirts at $5 each, so our purchases was this number up here, the $50 in purchases. And so I'm going to plug that into this formula. And then all we have left to do is subtract our ending inventory. And our ending inventory was basically the 3 t-shirts that we had left at $5 each, which gave us a value of $15 for our ending inventory. So I'm going to go back and plug this into the formula as well. And so we end up with cost of goods sold of $35, which is basically the exact same number that we had before as well. So we had cost of goods sold of $35 here, which ties in to this number here as well. So in summation, what we can say is that the 7 t-shirts we sold generated revenue of $56, and those 7 t-shirts cost us $35 to buy, which left us with profit of $21 in total for the 7 t-shirts that we sold. And so another way we could actually calculate that $21, we determined at the beginning that off of each shirt we sold, we were making $3 off of each shirt. So another way I could calculate this $21 here is to say, well, okay, our profit off of each shirt was $3, and then I could just multiply that by the number of t-shirts which I sold, which was 7. Bem legal, né? Então eles trazem bastante coisa prática e como a gente tem que entregar assignments quase todo dia, valendo ponto, então fica bem prático o curso aqui. Então tá falando do João e tá me trazendo aqui bem no comecinho já sobre LCV, que é o Customer Life Value. Então quanto tempo aqui é Customer Lifetime Value. E ele quer fazer o curso dele de ukulele. A gente já viu sobre isso semana passada e com certeza a gente vai trabalhar aqui na planilha. Vamos ver aqui. What is profit and loss statement for entrepreneurs? É isso aí, né? A gente precisa saber quanto que entra e quanto que sai. Nosso lucro. Então,
nas entradas, você tem que colocar menos o custo de venda dos bens, né, mais o revenue. Esse é o gross profit, o lucro bruto, né? E aí nas despesas você coloca as despesas menos a entrada das despesas é igual ao interest expense or income. É igual earnings before income tax. E aí depois eles colocam as taxas e depois o lucro. Beleza? Esse aqui acho que tá de boa. Vamos ver esse vídeo aqui. Não, esse aqui já... And so how much inventory do I have left over? Well, my ending inventory Bora trabalhar aqui essa... Baixar aqui a planilhazinha. O legal dessa universidade é o seguinte, ela custo, né, é muito barato, uma universidade da igreja, e eles já dão um office, mas tipo assim, a qualidade é excelente. Por exemplo, nesse curso de administração de empresas que eu estou fazendo aqui, ele está no ranking das 25 primeiras. Já, por exemplo, contabilidade que o pessoal faz, ela está no top 3, ela fica sempre ali, né? A BYU Account, pode pesquisar. Ela, tipo assim, uma das melhores. Caramba, tem bastante coisa aqui. Eu vou indo aqui um por um, né? Então vamos lá, calcular o... Depois isso aqui eu vou apagar, né? Deixa eu ver aqui... Esse aqui. Vou botar aqui que eu vejo aqui certinho. Então tem o Sales Unit Section e o Revenue Section. Vamos ver aqui. Template. Calculate PPC clicks. Notice the national number of clicks. PPC clicks here. Ok, achamos então. Number. Então é como se fosse aqui uma venda, né? Como se isso fosse um funil de vendas. PPC click. Ok. Assume that the number of clicks will. Será que eu não estou conseguindo? Ah, tá aqui. Então, a letra A, a primeira coisa de fazer nessa planilha. Então, o que é o seguinte?
Eles dão exercícios onde eu vou praticar, vai ser corrigido, e aí provavelmente isso aqui é o que vai cair na prova. A prova vai ser provavelmente fazer alguma coisa disso aqui. Então, notice that the initial... Para o americano, o mais importante para ele é prática, né? Então, tipo assim, o que as pessoas fazem no MBA aqui de prática, o americano já faz agora. Vocês vão ver, tem uma matéria que eu estou fazendo aqui que se chama Small Business Creation, eu acho, que eu vou ter que dar um lucro de $100 para a universidade e eu vou ter que doar ali o meu lucro para alguma instituição no final do semestre. É bem legal, eles nos jogam na prática mesmo. Então vamos lá. Notice the national number of clicks per month is already included in the assumptions. Okay. In the area of the worksheet. Okay. Assumptions. Rapaz, eu tô achando que esse aqui é tipo a prova real. Eu não vou fazer isso aqui não, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Notice the national clock assumptions. 750, ok? Beleza. Assume that the number of clicks will increase each month based on the growth rate per month. Ok, então vai crescer 0.3. Isso aqui é uma fórmula. A gente aprendeu na coisa passada, é legal essa fórmula. As stated in the assumptions area of worksheet. Então aqui, ó, vai ser assim, ó, 750. Aí aqui vai ser esse. Vezes 0.3%. Isso vai pôr growth rate. Growth rate. Growth rate, não. Tá, beleza. Aqui acho que ele explica como fazer. Enter a formula in the cell of January, PPC, that equals the initial number of clicks of month. Ok, por isso tá dando errado. A primeira aqui eu tenho que pôr a fórmula. Beleza? Fórmula. Ótimo. Vamos lá. Letra D. Enter a formula in the cell February. Clicks increase the PPC clicks for number by growth rate by month. Remember to add the increase for month for the month to the variables month D20. Então aqui está falando a fórmula. Então seria equals C20, que é esse, plus C20 times growth rate. Ok. Então esse aqui, ó. C20 times C20 times growth rate. Então o que acontece? Eu quero que ele feche isso aqui primeiro, depois vai esse. Vamos ver? Acho que aqui dá pra gente ver se está certo. Não, ó, tá errado. Vamos ver de novo o que eu fiz errado aqui. É plus. Faz sentido, porque vai pegar os 750 mais a porcentagem. Plus. Sim, agora sim. Agora foi, é isso mesmo. Aí, vamos ver. Copy the formula. Ok.
December value is, já me fala aqui, vamos ver. 775. 775, tá certo. Calculate the unit cake sold. Perfeito. Assuming that the number of cookies will be sold will be some percentage of the numbers of clicks. O legal é o seguinte, você vai aprendendo na prática como resolver um problema. Então olha que legal. Eu tenho aqui, eu tenho uma estimativa que vai crescer 0,3 ao mês até o fim do ano. Tá legal? Então, entre parênteses, você calcula essa porcentagem, mais o do mês anterior, né? Então, isso é bem legal. Ok. Então, assume que o número de cakes que será vendido será uma porcentagem do número de cliques on the link on the Google Ads campaign. Number of cakes sold. Aqui dá pra gente ver, ó. Saving conversion rate. Tá. Entendi. Então, é esse times conversion rate. Vamos ver. Vai pedir pra gente Vamos estudar hoje aqui até tarde.